Jurei Center Maricá. A história da obra divina na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, teve início na década de 1980. Uma das primeiras messiânicas de que se tem conhecimento no município foi Dona Elza Ribeiro, que foi outorgada no Rio de Janeiro e se mudou para Maricá. Dona Elza me contou que quando ela ia levar as crianças na escola, os sobrinhos, um dia ela disse assim, vamos passar pela outra rua. E ela passava pela rua, demorava mais. Então ela disse, crianças, vamos passar por essa outra rua. Eu acho que é mais perto. Aí quando ela passa no portão, ela vê umas pessoas sentadas numa varanda assim, ela ficou olhando e era o Jorei, mas ela não sabia. Né? Levou as crianças para a escola, voltou pela mesma rua para ir para casa. Aí tornou a olhar no portão. A pessoa veio no portão, chamou de novo, aí ela entrou. Ela já estava com problemas. Aí ela se sentiu fortalecida, gostou. No dia seguinte tornou a passar por ali, deixou as crianças e voltou. Aí todo dia ela recebia Jorei. Ela foi se sentindo bem e virou para a pessoa que estava dedicando e disse, escuta, como é que eu faço para fazer a mesma que vocês estão fazendo comigo? Aí a moça explicou, é da igreja messiânica, é a oração chamada Jorei. A senhora vai ter que fazer as aulas de princípios messiânicos para a senhora poder receber a medalha que é o Ricari, a luz divina. A medalha da luz divina. Fez as aulas e recebeu o Ricari. No trabalho, as coisas dela, que ela estava afastada, né, que ela tinha tirado licença, férias, sei lá, foi mudando as coisas, foi melhorando e ela conseguiu a aposentadoria dela e ela ficou toda feliz. Aí um dia, uma conhecida veio para Maricá de carro, chamou se ela queria dar um passeio e veio junto com ela. Aí ela foi passando pela rua, atrás da Macomarra, aqui em Maricá, lá na pracinha. Ela viu uma casa escrita assim, vende-se. Então ela já estava sabendo que as coisas, o dinheirinho dela, as vantagens que ela tinha a receber, tinha saído, ia sair, ela foi e procurou se informar, pegou o número do telefone e se informou. Foi aonde ela comprou aquela casa lá atrás da Macomar. Então ela veio morar em Maricá. Ela não tinha quem ministrar Jorei, o que ela fazia? Ela não conhecia ninguém. Ela resolveu ir para o hospital, o Conde Modesto Leal. E lá no Conde Modesto, ela ministrava Jorei. Aí ministrava Jorei em todo mundo. A minha vizinha, a Dona Elza, ela ia dar assistência lá no hospital. E o médico que trabalhava lá no hospital tinha pedido às enfermeiras, quando visse alguém fazendo uma oração com a imposição das mãos, que era para pegar o endereço, o nome, o telefone, ele queria entrar em contato com ela. E esse médico foi o doutor Percy. Assim aconteceu. Ele pegou o endereço dela, aí foi na casa dela, e daí começou a fazer reuniões uma vez por semana, né? Chamado doutor Percy, médico do plantão daquele dia que ela ia, e quando viu Dona Elza, que ele morava na Urca, e lá perto parece que tinha uma igreja, não sei se ainda tem. Aí ele foi e conversou com ela. E então ele foi, falou. Quando ele saía do plantão dele, ele ia receber Jorei com ela, na casa dela, atrás da Macomar, de noite. Aí de lá ele ia para o outro plantão dele em São Gonçalo. E minha mãe recebia Jorei com ela todos os dias. Aí meu filho estava passando mal um dia, passou a noite toda passando mal. Aí no outro dia de manhã, minha mãe foi lá, chamou, né, Dona Elza, para ministrar Jorei nele. Aí ele recebeu o Jorei, aí não precisou nem levar ele no hospital. Ele adormeceu, ele estava bem. Dona Elza era uma pessoa, eu fiquei encantada de conhecê-la, que está no mundo espiritual, está com muita luz também. Aí Dona Elza ministrou Jorei.
Aí explicou que o Jorei era da Igreja Messiânica e que ela se tornou membro. Aí contou a história dela e ministrou Jorei. Eu me senti bem e ele também. E ela disse assim: pode vir aqui a hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem, menos terça e quinta, que eu dou assistência no hospital. E ela dedicava com tanto carinho, tanto amor, entendeu? Estava sempre sorrindo. E a gente também se sentia tão bem. O Jorei dela era tão forte. Você chegava lá assim, tão, às vezes, sabe, cansada, um problema, você saía fortalecida. Ela tinha uma força no Jorei. Não sei se você sentia nela uma vibração, não sei te explicar o porquê daquilo. Mas a gente sentia. E ela estava sempre sorrindo, entendeu? Então, ela passava aquele Jorei com tanto amor que você saía de lá boa. Então, a gente... Aí foi crescendo o número de pessoas na casa dela para receber Jorei. E eu levava as cadeiras lá da minha casa para a casa da Dona Elza, que não tinha cadeira para acomodar as pessoas todas que iam, né? Aí eu ficava tomando conta do portão, as pessoas que entravam, e tinha cachorro também, né? Aí eu ficava tomando conta para encaminhar as pessoas para ir, porque era uma varanda atrás da casa da Dona Elza. Assim foi até quando eu disse: não, agora você não vai tomar conta de portão, não, você vai ficar aqui participando das reuniões. Achei que combinava com aquilo que eu queria, né? Os ensinamentos que tocou, eu resolvi, eu e mais 8 pessoas, né? Fizemos as aulas e recebemos o Ricardo. Aí criou um grupo de 10 pessoas em que nós recebemos o Ricari, 23 de maio de 82. Os novos membros formados no ponto de Jorei da residência de Dona Elza passaram a difundir o Jorei por meio da assistência religiosa nos lares de frequentadores ou em suas casas, o que possibilitava que a luz de Meixo Sama chegasse a um número maior de pessoas. Conheci o Jorei na década de 80, através da minha amiga Regina, que levou a tia dela, Dona Enedina, para ministrar Jorei em uma das minhas filhas. A diarreia era muito forte, tinha dias com diarreia e não cessava. E a Dona Enedina chegou lá na minha casa, aí ministrou Jorei nela, aí depois falou que eu precisava receber Jorei e ministrou Jorei em mim. Ela foi embora e minha filha ficou boa, não teve mais diarreia. Só que eu continuei indo na casa da Dona Enedina para receber Jorei. E eu fiquei meses recebendo Jorei na casa dela. A história da família Carvalho, que frequentava a então Igreja Regional do Rio de Janeiro, a Rua Itabaiana 74, também possui profunda ligação com a trajetória da expansão da obra divina na região. O meu filho mais velho, ele era hiperativo. Então tinha esse problema. Pessoas que conheciam falavam assim: leva lá para conversar com o ministro Marco Rocha. Aí eu levei. Aí o ministro Marco, quando terminou ele de ver o menino, as atitudes do menino, ele falou: a senhora vai precisar limpar os banheiros da igreja aqui, Grajaú, por 10 anos. Nós tínhamos uma casa de veraneio em Maricá. E eu não sentia muito bem, era na época das férias. E em janeiro, o meu marido e eu, nós saíamos de férias em janeiro. E quando eu chegava lá, ficava o mês todo, porque não tinha a igreja, ou não sabia que existia. Então, com o tempo, eu comecei a procurar na igreja Grajaú se alguém sabia se existia alguma igreja messiânica em Maricá. E encontrei a missionária Graça, que falou: não, eu participo lá em Maricá, tem sim. Aí me deu o endereço. Então, voltando lá na casa da Dona Elza, e ela oferecia com muito amor mesmo
para a gente, deixava a gente à vontade. Então, eu ia nós juntos, um grupinho. A gente limpava, lavava o tanque, limpava o parapeito, assim. Aí nós limpávamos, né? Então tinha um murinho assim, a gente também limpava ali, que é onde o pessoal sentava esperando para o jorei. Aí com o tempo eu fiquei pensando, eu poderia dar um jeito, melhorar um pouco, né? Um local maior. Eu vou conversar com meu esposo. Pensei isso. Aí conversei com meu esposo. A gente, com o dinheiro em poupança, e eu achei que poderíamos fazer uma casa em Maricá e para emprestar à igreja. Só que eu sei que a gente não empresta, porque quem empresta a nós é Deus. Quer dizer, eu que usei falar essa palavra que ficava melhor, para deixar, para atuar na casa que a gente construísse. Aí assim que eu conversei com a ministra Maria Luísa, que nós estávamos com essa intenção de comprar um terreno, fazer a casa, o meu esposo e eu, e ela ali coordenar o trabalho dela, que ela já coordenava ali na Dona Elza, e passasse para a casa que a gente construísse. Ela aceitou, né, e construímos a casa. A casa ficou um bangalôzinho chinês, ficou bonitinha, e oferecemos o local para a casa de Jorei de Maricá. Aí ela ofereceu a gente para usar, para fazer reuniões, ministrar Jorei, até a gente conseguir ter a nossa casa. Então lá nós ficamos uns 3 ou 4 anos lá no Parque Eldorado, né? Então aquele meu filho que o ministro Marco Rocha indicou para eu fazer 10 anos de limpeza, ele melhorou. E no dia da entronização do Parque Eldorado, foi entronizado no dia do aniversário do meu filho. Em 4 de abril de 1992, foi oficiado o culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama da Casa de Jorei Maricá, pela ministra Eiko Yasuda, à época responsável pela Igreja Niterói. A unidade religiosa, localizada na Rua G, quadra N, lote 17, no bairro Parque Eldorado, passou a ser o centro das atividades de expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama, transformando o destino de muitas famílias. E fiquei, 10 anos sem receber Jorei de novo. E um belo dia, chegando na casa dos meus pais, a minha mãe falou para mim assim, você precisa receber Jorei. Vou chamar a Dona Ilka para te ministrar Jorei. E assim minha mãe fez. A Dona Ilka ia ministrar Jorei em mim toda vez que eu chegava na casa dos meus pais. E um dia, né, eu vinha de um relacionamento conturbado, com 2 filhas pequenas, e aí minha mãe virou para mim e falou assim, você precisa conhecer a igreja de Dona Ilka. Vai lá conhecer a igreja de Dona Ilka. Lá no Parque Eldorado, no centro de Maricá. E chegando lá, foi muito bem acolhida, muito bem recebida, né? Por Dona Conceição, por Sônia Souto. E um belo dia, no mês de dezembro de 92, a Conceição me convidou para fazer parte de membro, porque ela sempre me chamava e eu dizia que não estava na hora. E nesse período, nessa data de dezembro, ela me convidou e falou para mim, olha, vai ter uma outorga grande, porque vai ser um presente para Meixo Sama no natalício dele. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou fazer. Já que é presente para Meixo Sama, então eu vou me dar de presente para ele. Quando chegou no outro dia, na segunda-feira, que a outorga foi no domingo, eu fui toda feliz para a casa de reunião. E chegando lá, quando eu botei o pé no portão, foi um desafio muito grande. Eu encontrei logo de cara, falando assim, com uma pessoa que me prejudicou muito no trabalho. E eu era jovem quando eu fui prejudicada por ela, né?
E aí eu pensei nas aulas, né, que eu assistia, que a gente estava ali para salvar as pessoas, para ministrar Jorei, que a gente era um instrumento de Deus em Meixo Sama. E eu falei assim, como que eu vou ser agora um instrumento se eu estou com a pessoa que eu tenho ódio na minha frente? Aí eu fui no altar, fiz a oração e esperei numa salinha ao lado e chamei ela e pedi perdão. E a gente dali se entendeu. E logo depois eu vim saber que ela ficou doente. E comecei a dar assistência religiosa a ela, porque nesse momento eu estava dando já assistência na rua para as pessoas. Eu visitava muitas pessoas doentes, fui para a expansão. E eu dei assistência religiosa para ela na casa dela. Então, o Meixo Sama para mim transformou a minha vida. Eu saí da tristeza profunda e fui para o mundo da alegria, né? Então ali eu vi que Meixo Sama, ele me bota sempre à prova das coisas. E ali ele me mostrou que eu seria protegida por ele, que eu não estava sozinha e que eu poderia ser um instrumento dele para poder canalizar a luz divina. Aí, novamente, depois que a gente vê muita gente mesmo, já teria condições realmente nós juntarmos, né, para poder fazer a verdadeira casa de Jorei de Meixo Sama. Então, eu tornei a conversar com meu esposo, que nós tínhamos 2 terrenos lá numa parte nobre, né, que se diz, na cidade, e que a gente poderia oferecer um terreno para começar a construir a casa de Jorei de Maricá. Meu esposo aceitou, eu falei com a ministra Maria Luísa e ela conversou com o reverendo Manabe. E com a ajuda de todo mundo, rifa, almoço e várias atividades, né? Festas, nós fomos construindo a casa. E o meu sobrinho fez a planta da igreja. E hoje ele já está formado, ele já é engenheiro. Mas na época ele trabalhava com isso, mas tinha um colega dele que dava apoio. Meu sobrinho fez e está lá, a igreja linda, maravilhosa. Começamos sem dinheiro, só com a coragem da ministra Maria Luísa, foi que pegou firme com a cara e a coragem, né? E que ela tinha ajuda do falecido marido dela, o senhor Armando, né? Então ele dava força a ela foi à frente, lutando mesmo junto com os membros, né? Mas nesse momento, a gente estava focado na inauguração do solo sagrado. E a ministra Maria Luísa me deu a dedicação de levar membros para o solo e dedicar muito em Niterói. Então a minha dedicação maior na época da construção era dedicar em Niterói e muito para o solo sagrado. Então eu fiquei muito no solo na época da construção. Essa coordenação toda ficou à frente da ministra Maria Luísa. Então, ela convidava até os membros que trabalhavam em obras para poder pegar um horário para ir lá ajudar na obra da igreja. E a gente achou assim uma participação muito grande do amor dos membros, porque sempre cada um fazia alguma coisa para a igreja ficar pronta. O envolvimento deles foi muito grande e tudo assim com muita alegria. Os encontros que a gente fazia lá eram encontros alegres, porque eles estavam vendo também que a construção já estava começando, a responsabilidade nossa de entregar a casa pronta. E a gente sabe que nada a gente faz, quem faz é Deus, mas mesmo assim a gente fica com aquele esforço de fazer o esforço, mas com aquela intenção de dar tudo certo. Aí foi no dia da inauguração, a ministra Eigo, falecido ministra Eigo, o reverendo Manabe, estava o
porque deu início lá às reuniões com o doutor Merci, todos lá presentes, né, dando força, e foi lindo. Em 10 de agosto de 1996, em um clima de grande alegria, foi inaugurada a Rua Pereira Neves 620, bairro Vistamar, a sede própria da Casa de Reunião Maricá. Desde o início da difusão na cidade, diversos ministros e missionários dedicaram em prol da expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Maricá se empenham na obra divina.